Nós vamos entrar rapidamente na leitura do nosso assunto, a continuação da nossa leitura sobre a era de Laodiceia. Por que a era de Laodiceia? É esta era que nós estamos vivendo. E nós devemos, você deve conhecer o espírito desta era para poder se defender, para poder se vigiar. É como um lutador. Quando ele vai lutar contra o seu adversário, ele estuda, vê como ele golpeia. Aquele time de futebol vai estudar, o técnico vai ver como eles jogam e vai dispor o seu povo de uma maneira que possa vencer, que ninguém entre numa briga para perder. Então, é bom conhecer o espírito desta era, para que saiba se defender, para que você saiba o que Deus quer. Se você não se preocupa com isto, eu vou dizer bem claro, você não preocupa com a sua vida espiritual em nada, vai levando às cegas. E não é bom. Depois pode tomar uma direita em riba do olho aí, sem saber de que lado veio. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Assim, porque és morno, meio termo, né? Aqui que está o grande problema, o espírito desta era. E não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado do fogo para que te enriqueças. É o que Deus quer, que cada um seja rico das coisas corretas, né? E vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Vamos deixar a leitura até aqui. E lemos em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, né? E a era de Laodiceia é a última era. A última era. Por que Deus tomou aquela cidade ali na Ásia Menor, junto com Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todas elas não estavam na terra judaica? É porque era uma era, a dispensação da graça é uma dispensação voltada, é uma oportunidade dada aos gentios. Gentios são pessoas que não são descendência de sangue de Abraão. E nós somos gentes de outros povos. E Deus disse: fui buscado por pessoas que não são meu povo. E eu disse: eis-me aqui. Amém? Então, você tem que entender, ver bem claro sobre as eras da igreja. Eu penso que deva ser o livro mais lido, é As Eras da Igreja. Se você não tem,
adquire-o. Procure obter. Nós temos eles aí em pendrive, fizemos uma leitura. Você pode ter ele no teu carro. A vida do irmão Branham, o sobrenatural. Você pode viajar, você pode conhecer, você tem que debruçar sobre as coisas de Deus. Não é essa coisa, eu li. Não. Você pode comer uma comida sem sentir o sabor dela. Você tem que comer apreciando o seu sabor, o seu tempero. E isso quer dizer meditar. E meditando, não é a mensagem, a Bíblia não é um jornal, não é uma leitura qualquer. Mais luz, mais graça. É melhor ler um texto ali, um texto da Bíblia, meditar sobre ele, do que você. Eu li um capítulo, eu li 2, eu li tantos. Alguém diz, eu já li a Bíblia tantas vezes na minha vida. E não sabe de nada. É melhor então conhecer, ler menos e guardar mais. Está bom? Que Deus nos abençoe. Podeis assentar? Sobre a era de Laodiceia, há muitas pessoas, há pessoas que dizem a era de Laodiceia terminou. O que eu posso dizer para esses incrédulos? Eu posso dizer somente uma coisa. Creia no profeta, creia na mensagem. Não queira interpretar por sua conta a mensagem. Não faça isto. Deixa-me ver aqui uma coisa. A era de Laodiceia, ela não terminou. O irmão Branham nos ensina de uma maneira bem clara que ela termina com o arrebatamento. E se o arrebatamento não aconteceu, então ela não terminou. Ela não terminou. Você pode olhar isso nas mensagens, perguntas e respostas. Eu creio que é a pergunta número 17 e a 18. Deixa-me ver. Das últimas perguntas que fizeram ao irmão Branham. Eu não marquei, eu peguei ali rapidamente. Nós temos 4 livros por Goiânia que foi feito 1, 2, 3 e 4, capa amarela. E eles correspondem às últimas perguntas e respostas que o irmão Branham deu em todo o tempo da sua vida. Foi no ano 64 que ele respondeu. Alguém diz, a era terminou em 63. Ou terminou, quer dar tempo. O irmão Branham respondeu isso em 64. Alguém perguntou assim, irmão Branham, a era de Laodiceia terminou? Ele disse, não, você me entendeu mal
ou eu me expressei mal. A era de Laodiceia termina com o arrebatamento. Porque se você disser que ela terminou, você vai dizer que a misericórdia acabou, que Jesus já veio. Aí entra o quê? O diabo põe uma porção de interpretações próprias. A misericórdia terminou. E você vai ver todas essas perguntas aqui. Nós gravamos todas essas perguntas, respostas que fizeram ao irmão Brana e até tecemos um pequeno comentário nelas. Está tudo no YouTube. Isso está aí para todos que queiram saber sobre esta verdade, não é certo? Só que eu não estou... para mim é a última pergunta e resposta. A era de Laodiceia terminou? Pergunta 17 do livro de perguntas e resposta 4. Olha bem, é a última vez que o irmão Brana respondeu sobre perguntas e respostas. E nós vemos aqui, a era de Laodiceia terminou, página 21. Irmão Brana, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja Laodiceia? O profeta diz, não, nunca disse que terminou. Não, nunca disse. Quem diz são pessoas que vivem com minhoca na cabeça, buscando chifre em cabeça de égua. Se o disse, me entendeste mal, eu o disse mal. Esta é a última era da igreja. É o final das eras da igreja, Laodiceia. Não tem terminado. A igreja se tem ido quando terminar. Então ela começou por volta de 1906 e vai até onde? Até o arrebatamento. Você crê no profeta? Você crê no mensageiro? Irmãos, eu não discuto com incrédulos. E os piores incrédulos são aqueles que dizem que estão na mensagem. O diabo sempre procura destruir, não é de fora para dentro, é o contrário, é de dentro para fora. Quando a pressão vem de fora, a igreja se une mais. Mas quando o perigo mesmo é o bichinho dentro do fruto, não é fora do fruto. Então, dentro do fruto, começa a interpretar, começa a questionar, começa a dar interpretações. Manda isso caminhar, não pare para esse espírito. Não seja curioso para coisas erradas. Um espírito desse pode te assaltar. O irmão Green, certa vez, ele falando que um irmão querido da igreja, muito firme, dali um pouco ele saiu dizendo que o irmão Brana era Jesus Cristo. O irmão Green disse, ninguém entendeu isso lá.
Foi preciso o irmão Brana chamar o irmão e disse, olha, você vive com falando isso aí, sabe por quê? É que você dormiu em um hotel, em um quarto tal, em que tinha dormido aquele homem que anda viajando por aí, falando essas coisas, e aquele espírito pousou sobre você. Por isso que a gente, quando vai em um lugar estranho, ore, peça a Deus limpar aquele quarto de hotel de qualquer espírito, espírito de adultério, espírito sei lá o quê, errado. Peça para Deus limpar. E você também tem que se cuidar. Me diga com quem tu andas e eu direi quem você é. Se uma pessoa andar com um cachorro pulguento, vai pegar pulga. É certo que vai pegar. Agora eu digo, por que aquela curiosidade fica fuçando na internet para ver coisas erradas? Você vai encontrar pessoas negando a Bíblia. Eu conheci um certo pastor que ninguém diria, mas que foi lá em um sobrinho incrédulo, parente incrédulo em outro estado, pessoa que negava que a Bíblia está errada, que não vale nada. E ele voltou com aquele espírito. Que tal um pastor incrédulo dizer para a igreja que a Bíblia não tem nenhum valor, não é a palavra de Deus? De onde pegou? São espíritos. Se afaste de todas as coisas que não são corretas. Bem, não pare para coisa errada. Por que Eva caiu? Porque ela parou. E você acha que você é melhor do que Eva? Então, como disse Paulo, não des lugar ao diabo. Então, a pergunta de 18 é a mesma. Pergunta 18b. A noiva, quando ela é tirada da igreja, então a era da igreja cessará. Quer dizer, quando Deus recolheu os seus eleitos, a igreja cessará. Laodiceia entra em caos. A noiva vai à glória e começa o período da tribulação sobre as virgens nécias. Por 3 anos e meio, quando Israel estará recebendo sua profecia, através de Elias e Moisés. Logo a tribulação começa sobre Israel e então chega a batalha de Amargedon. Vocês leiam pergunta e resposta, volume 4. Ela corresponde ao número 22 da relação pergunta e respostas do irmão Brana. Tá bom? Eu me firmo nessas coisas, irmãos. E a minha fé, meu posicionamento não está em banca de negócio. Eu não questiono. Eu não paro para essas coisas. Levanta conjecturas nisso, naquilo mais. E vocês têm que saber. Quando você olha perguntas e respostas do irmão Brana, você vai ver que as dúvidas que havia em muitos ali da sua própria congregação, ela foi pelo mundo afora. A misericórdia terminou, a era terminou. Nós já explicamos a vocês, olha para a natureza. A última etapa de qualquer grão é a palha, sempre está envolto na palha, o arroz, o trigo, o feijão, tudo, o milho.
Qual a última etapa da igreja? É a boneca do milho. Vamos tomar o milho. De onde vêm os grãos? Eles vêm por dentro. Para que serve aquela palha? Aquela palha que cobre os grãos? É para proteger. Então, essa era, nós temos o quê? A palha, que é os pentecostais. Mas o grão veio por dentro. De onde nós viemos? Qual foi a era passada? A era da palha. A era pentecostal, a era dos dons. Nós viemos dali de dentro. O sistema que trouxe o grão, ele vai morrer. E o grão vai amadurecer, não morrer. Olha para o natural e você entenderá as coisas espirituais. Então, esta era, irmão Febrônio, ela é dividida em duas etapas? Exatamente. Exatamente. Mas, como diz o irmão Brana, um dia pensávamos que os pentecostais era o grão, era a noiva. A noiva é o grão. Mas quando eles se denominaram, eles provaram participar, aliás, que pertencia ao sistema. E você veja que o sistema está morto. Eis que eu estou à porta e bato. A vida está fora do sistema. Quando o pé de milho ou qualquer outra dessas plantações amadurece, o que acontece? Seca a raiz, seca o caule, seca as folhas, seca o pendão, seca o sabugo, seca a palha. Isso prova que é o sistema, é o tempo das igrejas. Mas a vida vai para dentro de quem? Do grão, do grão, do grão. Por isso que o sinal é a vida, é Cristo em você. Ele tem que estar no grão, em você. Que Deus nos ajude. Então nós estudamos aqui já a cidade de Laodiceia. Por que Deus escolheu estas 7 cidades, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse? Porque essas cidades tinham as características genuínas do que aconteceria naquela futura era. Sua religião, seu trabalho, sua influência, tudo apontava para o que haveria de acontecer naquela era. E além do mais, o nome de cada cidade representa o espírito da era. Por exemplo, Tiatira, quer dizer domínio feminino. Foi o tempo que a Igreja Católica dominou soberanamente e é conhecido como o tempo das trevas. Laodiceia, o que quer dizer? Direito dos povos, razão. É o que nós ouvimos diariamente, é direitos humanos, direitos humanos. Então, irmãos, é isto. Você deve conhecer o espírito que controla esta era. Estudamos a cidade de Laodiceia, já estudamos a era de Laodiceia, que ela veio por volta de 1906, e o profeta disse, eu creio que a minha conclusão pessoal, é a minha conclusão pessoal do período desta era. Mas se o irmão Brana ele vivesse, chegasse até esse período, ele seria muito sincero em dizer, eu pensava
que aconteceria. Era como estudante. Eu predigo, não profetizo. Agora tem um fanatismo, olha tudo que ele disse. É assim diz o Senhor. Uai, você vai entrar em confusão. O próprio irmão Branham, ele diz, eu pensava que havia 14 selos, 7 selos que estavam por trás, que nem estava escrito, mas eu vi que não é isso. Qual a mensagem? Desvelar de Deus. Ele mesmo se corrigindo, Deus me mostrou que não é assim, que tudo está aí. Irmãos, você crê no profeta? Está fraco. Você crê mesmo? Então fique com aquilo que ele disse, sem interpretação, sem conjectura, sem avançar o sinal. Seja firme. Um dia vamos falar melhor disso. Hoje vamos estudar sobre o mensageiro. Estudamos já sobre a cidade, o tempo de duração desta era, e hoje é sobre o mensageiro. Olha bem, o mensageiro. Cada era, ela teve o seu mensageiro. Você vai encontrar ali no livro de Apocalipse, no início, que o cordeiro tinha 7, o quê? 7 olhos e 7 chifres. O que representa isto? O cordeiro, não o leão, o cordeiro. O chifre representa o poder do animal. Os olhos, é como nos diz ali, são 7 espíritos que Deus enviou sobre toda a terra. Sobre Paulo, o primeiro mensageiro, com a sua mensagem. Cada mensagem foi Deus trabalhando no seio da igreja. E a 7ª é a nossa era, Deus trabalhando no seu mensageiro. Não é mensageiros, não. A Bíblia nos fala no singular, mensageiro. É um. Senão você vai pegar, Deus tem muitos mensageiros nessa era. Daqui um pouco você vai se candidatar a ser um. Por isso a Bíblia diz, ao anjo da igreja de Laodiceia, não aos anjos. Entenderam? E agora Deus sempre fala por alguém a quem ele levanta. Eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado. Exceto na primeira era em que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo nessa era, muitos não reconheceram, apesar do que ele era. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora. Embora talvez não o conheçamos por enquanto, porém terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. Agora eu posso provar isto porque temos escritura que descreve o seu ministério.
Então vamos olhar a descrição do ministério. Você nunca se preocupe quando o irmão Branham ele diz: talvez eu esteja preparando o caminho para este mensageiro, para esse Elias, para esse grande homem que Deus prometeu. Quantas pessoas quiseram ocupar este lugar? O irmão Branham está falando aqui. É claro. Ele era uma pessoa discreta, humilde. Mas tem uma coisa. Quando o irmão Branham ele recebeu a revelação dos selos, para ele isso confirmou, olha bem, confirmou sabe quem você é, para onde está indo. Você não é uma bola no pé de um, pé de outro, sendo atirado de um lado para outro. Um cristão, ele é firme. Ele é firme. Sabe onde está enraizado, sabe onde está plantado. Está sobre o alicerce imovível, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, este mensageiro vai ser um profeta. Geralmente nós olhamos muito, irmão Branham, só como profeta. Eu volto a repetir as mesmas coisas. Quem é o mais importante em uma dispensação? É o mensageiro, que para ser mensageiro tem que trazer o recado, uma mensagem? Ou é o profeta, ou é o pastor, ou é o evangelista? Quem é o mais importante? É o mensageiro, gente, porque a mensagem dele abarca o mundo inteiro e durante toda aquela dispensação. E qualquer um que vier tem que falar, se quer ser fiel, tem que falar o que disse o mensageiro. Se a pessoa começa a tangenciar, sair fora, dando interpretações, isso não é a mensagem. Guarde bem, não é a mensagem. O próprio irmão Branham explica isto na era de Esmirna, se não me engano. Página, eu não sei, 32, ele disse, vão interpretando, jogam uma coisa aqui, outra ali dentro, e já não é a mensagem. Quer dizer que a mensagem tem que ser levada com fidelidade. Assim como ela veio sobre o mensageiro, do mensageiro ela é levada por pessoas fiéis. Mas o profeta disse que nem todos não veem que é preciso falar o que falou o mensageiro. Começa a pôr um pontinho aqui, um pontinho ali. O problema não é a bicada da sabiá na fruta. Mas o problema é o bicho dentro da fruta. O maior perigo está por dentro. E você acha que o diabo ele não sabe disso? Em todas as demais eras, elas caíram justamente por causa desse bicho, desses líderes. Irmãos, você pode pensar que eu sou paciente, sou isso, sou tolerante, mas não mexa com minha fé, não. Não venha questionar a minha fé. Eu creio na mensagem. Eu creio no profeta. Ninguém crê mais do que eu.
Podemos crer igual, mas mais não. Não. Podemos crer igual. Só que eu não sou um fanático. Eu reconheço o irmão Brana como pai de família, como pastor, como um evangelista. Reconheço ele como profeta e reconheço ele como mensageiro de todos. A sua mensagem. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético. Agora você pergunta, por que esse mensageiro vai ter que ser um profeta? Este será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetiza ou tem uma visão, será sempre orientado à palavra, quer dizer, te leva para as Escrituras. E sempre acontecerá. Quer dizer, Deus vindica. Nós vivemos um tempo em que tem aparecido tantos falsos profetas. Eu sou um profeta, basta qualquer um aí, vem da África ou qualquer lugar. Eu sou um profeta, homem que é polígamo e já. Enquanto mulher parir, desculpa a expressão, vai ter bobo para crer, sempre, em qualquer coisa. Para seguir atrás. E qual a vindicação? O que faz um profeta ser um profeta é a vindicação. O que faz o mensageiro desta era ser um profeta é a sua mensagem. E a Bíblia diz, se aquilo que ele falar se cumprir, eu enviei. Se não, não tenha medo, não tenha receio. Quer dizer, não tenha respeito por esse tal. É a vindicação que vai provar. É a vindicação. Mesmo que o irmão Brana tenha dito, José, meu filho, tu és profeta. No inglês, profeta é um pregador. Mas qual a vindicação até agora? Não digo que não é. Moisés foi profeta desde o seu nascimento, mas ele foi vindicado quando tinha 80 anos. E ele era um profeta. Jeremias foi bem jovem. Mas tem o tempo que Deus mostra que ele está com este homem. E vindica, e aquilo que sai dali se cumpre. Por que levantar a lebre antes da hora? Deixa Deus que cuida do que ele tem que cuidar. A gente já... Parece que eu cheguei a um estágio que não me escandalizo com nada. Não me escandalizo com nada. 1.000 cai ao lado, 10.000 à direita, mas uma coisa é, pela graça de Deus eu estarei lá. Pela graça de Deus, eu sei que Deus me deu ministério bíblico. Ele me mostrou isto. Não sou melhor do que ninguém. Mas uma coisa é, não pense que eu sou uma folha de bananeira, torcendo diante de qualquer vento. Que você é uma folha de bananeira. Se tem uma coisa que eu não gosto, não ando, é quando eu vejo que a pessoa é uma folha de bananeira. Os ventos de doutrina, os ventos só para cá ou para lá, e a pessoa vai indo. Deixa de ser meu irmão? Não. Mas a gente tem certos cuidados.
E você deve ter certos cuidados também. Eu não sei qual será o futuro vosso, mas eu espero que seja só o arrebatamento. Então, não seja folha de bananeira. Não tenha medo de chamar coisa errada de errada. Não tenha receio de dizer isso está errado. Isso está errado, então é do diabo, não é de Deus. Ele será vindicado como um profeta por causa da sua exatidão. Me mostre algumas profecias, alguma vez que falhou. Veja a unção que acompanhou o mensageiro, o irmão Brana. Ele diz: alguém pode me provar se alguma dessas profecias falharam? Menos esta e aquela que ainda não se cumpriu. Deus, ele é exato. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10, 7. É a prova. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Quer dizer, os mistérios seriam revelados pelo sétimo anjo. Isso é o quê? Uma prova. Agora, esta pessoa que neste versículo é chamado de anjo, na nossa versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, 3. E o sétimo, de mesma ordem, está em Apocalipse capítulo 11, verso 15. Então você pode observar. Vamos olhar com cuidado. Eu queria avançar tão rápido, mas eu não sei se vai ser possível. Eu prefiro comer devagar, saboreando. Aqueles anjos trombeteiros, o sexto anjo está, Apocalipse 9, 13. E o sexto anjo tomou a trombeta e tocou. E o sétimo anjo, trombeteiro, que é um ser celestial, está em Apocalipse 11. E esse homem de Apocalipse 10, 7, este sétimo anjo, esse é um ser humano. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Nós temos mensageiros celestes e mensageiro terrestre. Não diz a Bíblia que às vezes você hospeda anjos de Deus na tua casa? Ah, anjo de Deus vai comer churrasco? Come, sim, senhor. Come feijão, come arroz, come polenta. Entende? A palavra: irão cumprir o segredo de Deus, como anunciado aos seus servos, os profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também. Amós capítulo 3, versos 6 e 7. Tocar-se a buzina na cidade, o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, o Senhor não terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profeta é a boca de Deus para o seu tempo.
Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram, Apocalipse capítulo 10, verso 3 ao 4. Aquele anjo forte que levantou a mão. Aquele anjo forte, ele não é uma nuvem. Se fosse, eu teria que dizer, Jesus já veio, irmãos. Ele é Jesus Cristo. O que apareceu ali em Arizona foi uma nuvem, com semelhança do rosto, mas era uma nuvem. E o que diz o irmão Branham sobre esta nuvem? O irmão Branham diz assim, que ela era um sinal para revelar, que veio para confirmar a abertura dos selos. Como houve o sinal na parede para as 7 eras da igreja, como houve o sinal na montanha ali, junto à pedra do dedo, para confirmar a mensagem de casamento e divórcio. Mas o irmão Branham diz que ele fala de Jesus. Irmãos, por favor, todos os sinais de Deus são sobrenaturais. Claro que se é sobrenatural, é Ele. Mas é um sinal. É um sinal de Deus. E clamou com grande voz quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Leia Apocalipse 10. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. João entendeu, mas Deus disse, não escreva. O que estava nesses trovões ninguém sabe, mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. Que faz com que esse mensageiro seja profeta? Porque tem que revelar o que falou os 7 trovões. O que é os 7 trovões? São os mistérios de Deus. Nós temos os selos. O que significa o cavalo branco, vermelho, preto? São mistérios que terminam identificando quem é a besta. O que é o 5º selo? Almas debaixo do altar. O que é o 6º selo? A tribulação. Mesmo esta, você vê que existe a pré-tribulação e a tribulação. Até o 6º ninguém tem dúvida. Todos falam a mesma coisa. Mas quando você vê um pregador que levanta no púlpito e já abre ali e ele quer revelar o que o irmão Branham disse no 7º selo, olha, não, em outras palavras, não ficou bem claro ali, eu vi, foi muito rápido. Mas você vive uma vida tranquila, descansada em Deus. É justamente neste ponto aonde saem os mestres. Para dizer que isto é aquilo, que aquilo é aquilo. É onde saem as interpretações. Quando eu vejo alguém, eu sei de um certo colega que ele por 2 anos só lia Apocalipse 10 e pregava ali em cima. Ora, é de enjoar, fazendo as suas interpretações.
Quando eu vejo alguém querendo entrar nisso, eu não conheço ninguém que comece a ficar fuçando em mistério que não termina sendo misterioso. Me dá um desânimo. E às vezes a gente ouve, a gente tem que ouvir. Mas eu não tomo os pensamentos de A, de B, de C. Eu aprecio, vejo. Ora, eu tenho as mensagens, eu tenho o mesmo espírito que as pessoas têm. Espírito de Deus. E eu creio que aquele que começou a boa obra em mim, você tem que crer assim. Ele vai completar, ele vai aperfeiçoar. Se eu não crer dessa forma, eu vou querer terminar a obra. E eu vou errar. Ele começou, foi ele. Siga com ele. Ele começou você de uma maneira simples, humilde, sincera. Por que querer ser diferente? Seja o que você, como ele começou. É como nos disse Paulo, para não variar, não mudar a vossa vocação, a vossa chamada. E qualquer pessoa que entra em interpretações, amanhã ou depois, ela quebra a cara. Mas você sabe como eu vejo isso, igreja? Qualquer um pode errar. Todos nós podemos errar, somos humanos. Mas a gente tem que ter a hombridade, o temor de voltar à igreja como irmão Brana e dizer, eu pensava assim, eu estava errado. Um pastor tem que voltar atrás. Se você ensinou, querida, coisas que não estão na Bíblia, coisas que mais criou um grupo, que fez um curralzinho, criou facção, está errado. Não venha dizer isso é de Deus. O que é de Deus vem para unir, vem para me fazer crescer. Não vem para dizer, você não é noiva, você não é nada. Você é virginécia, porque você não aceita isso. Mas claro que eu não vou aceitar. Porque eu vejo que a coisa é humana, por ali. Se fosse mesmo de Deus, a pessoa iria dizer, eu estou orando, jejuando, pedindo a Deus para que você veja. Não é vir esturrando em cima, condenando, julgando. Você tem que discernir espíritos. Oxalá que isso assente sobre vocês. Agora, o que deveria fazer? Olha, irmãos, eu teria a humildade de chegar diante da igreja e dizer, igreja, eu estava errado. Eu comi por mão alheia, por mestres aí vindo, sei lá de onde, do inferno. Eu estava errado. Pastores, colegas, eu quero dizer a vocês, eu estava errado, estive errado. Agora eu pergunto, fazem? Fazem? Dão aquele jeitinho brasileiro. Eu estava errado, mas nem tanto. Gente, tem que dar nome aos bois. Eu estava errado e amém. Terminou. Quem é que não erra? Mas volta e conserta. Eu não creio no arrependimento que a pessoa não... E quem entra nessas conjecturas é igual
ralar milho no ralo. Perde gente quando entra e perde quando sai. Mas seja sincero. Não seja um brasileiro dando jeitinho de brasileiro. Não. Esse espírito não cabe em você, se você é um membro da noiva. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus, fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, quer dizer, não muda, não varia, invariavelmente enviava seu profeta em cada era onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina. Havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastando da palavra, Deus sempre enviava seu servo para essas pessoas, porém fora dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Sempre um profeta, ele vem na hora difícil, escura. Assim foi dentro da Bíblia. E nós estamos vivendo a era mais escura. Foi Tiatira, mas havia uma luzinha lá dentro. Mas esta era, a luz está pelo lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Nunca houve tanta ignorância a respeito de Deus do que neste tempo em que vivemos. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a 7ª era e ele é um profeta. Por que profeta? Repito, eu sei que eu sou muito repetitivo, mas eu faço isso para que as pessoas gravem. Para quê? Que Deus... Portanto, vemos que veio um mensageiro para a 7ª era, e ele é um profeta. O que é que faz dele um profeta? Você viu, é porque ele revela mistérios. Não é porque ele tem um dom de cura, não é porque ele tem um dom de oração, e faz isso, faz aquilo. Vamos ver, parece que falta... É impossível terminar hoje. É impossível. Então, ele é um profeta, porque ele revela mistérios. E esses profetas que vêm por aí, surge, pipoca igual cogumelo. Por quê? Atribui, eles mesmos se autentificam. E há, como eu disse, bobo para seguir. Se eu quisesse fazer doutrinas, como conheço as mensagens, a Bíblia, eu faria. E garanto que haveria muita gente aí fora que iria me seguir. Qualquer um pode. Não é. E é tão simples pegar esse título, né? Se intitular pastor, se fazer de pastor. Se você, vou dar um exemplo, encontrar um homem ali que vem no campo, com um cajado na mão, e ele vai batendo com o seu cajado dizendo, eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor. Você encontrar esse homem, o que você vai fazer? Você vai olhar atrás dele para ver o rebanho, não é?
Mas se você não vê ninguém, você diz, esse aí está transtornado. O que é que faz uma pessoa ser um profeta? É a vindicação, é as coisas. Se não há vindicação, por que eu vou dar título? Apoiar. Ora, irmãos, há muita coisa. Vocês pensam que somos fortes, que o povo da mensagem é forte. É fraquíssimo. Por exemplo, se surgir qualquer um desses que se faz divino, se faz de Jeová, se faz de oitavo mensageiro, se faz de especial, se essa pessoa tiver algum dom, e você sabe que os dons é dado para ímpio, para qualquer uma, a pessoa já nasce com aquilo. Essa pessoa vai usar dos dons para dizer, está vendo? Eu sou isso. Dons não vindica ninguém nesse sentido, porque eles é dado sem arrependimento. O que vindica é a palavra. Um profeta é revelar os mistérios. E a Bíblia diz que todos os mistérios seriam revelados pelo sétimo anjo. Sobrou o quê? Para você revelar, mostrar. Vamos sempre conhecer melhor as coisas, porque haverá de chegar tempo, e tem chegado em muitos lugares, pessoas que têm um dom qualquer, entende? Orou por um canceroso e foi curado. Mas quantos, se fosse assim, quantos já foram curados entre nós de câncer e outras doenças braba? É um dom. Aliás, nem dom não é a oração. Eu não tenho dom. Mas Deus tem respondido as orações. Não é um dom. Mas se uma pessoa tem uma doutrina errada, irmã Eunice, chega para ti, mostrando-se fogo no altar, fogo nisso, e ali, nós não devemos olhar essas coisas. O que devemos olhar é os frutos. O que essa pessoa quer fazer com esse dom? Quer fazer o nome para si? Quer um chapéu de bispo? Você tem que ter o discernimento. Peça a Deus discernimento. Tiago diz, capítulo 1, verso 4. Alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele a dá gratuitamente e não vai lançar no teu rosto. E para que serve a sabedoria? Para você não cair dentro de fossa, por aí, buraco. E o profeta nos ensina na mensagem de discernimento. Você tem que olhar o que quer essa pessoa fazer com isso. Olhar os seus propósitos, seus motivos. Agora eu tenho visto da Bíblia, nem precisava de Bíblia. Graças a Deus a mensagem veio e me consertou. Nós temos que nos basear no fundamento. Quero ver quando Deus começar a enviar seus dons em nosso meio. O que é que você... Se Deus te der um dom de profecia, ou de cura divina, ou de milagres, ou algum dom da Bíblia, o que é que você vai saber, como você vai se comportar? Como que você vai se comportar? O Espírito Santo é maior do que o irmão Febrônio, do que o pastor, eu não tenho que ouvir pastor. É assim? A mão do pastor está sobre
todas as coisas na igreja, sobre música, sobre os instrumentos, sobre a ordem da igreja, sobre tudo. Não é você que vai administrar. A administração vem pelo pastor. Vem pelo pastor. Você não sabe como administrar, por isso Deus não pode confiar. Pessoa tenha qualquer sensação, qualquer emoção, qualquer visão, e já se acha que está acima de tudo, não deve obediência, não deve ordem à igreja. Quando a Bíblia diz que deve ser essas coisas julgadas. Julgadas por quem? Quem julga está acima. Esse assunto, irmãos, Deus tomou alguém e ele ficou embriagado e desmaiou. E teve isso e teve aquilo. Visão para cá e visão para lá. Eu recordo de certa preciosa pessoa. Eu fui criado no meio pentecostal. Eu entendo, eu sei o que é isso. Alguém teve aqueles desmaios, porque existem modas que acontecem no meio evangélico. Há modas. Há arrebatamento de sentido. E a pessoa foi ao seu pastor, ela viu coisas maravilhosas ali, flores, pássaros, jardins, viu coisa, pastor, que maravilha, que coisa maravilhosa, eu vi, eu estive lá, ai. Pastor bem frio, olhou e disse, e que edificação isso trouxe? Que edificação isso traz para a igreja? Porque a Bíblia diz que todos os dons é dado para edificação, consolação e exortação. Deus não dá as coisas para você ficar olhando só borboletinha por aí. A Bíblia diz, vem para consolação, exortação e edificação. Uma dessas três coisas. Mas nós se encantamos com borboletinhas, com sensações, e Deus está presente. Sim, é bom a presença de Deus. Mas o melhor é você estar firme em sua palavra. Eu senti o som, eu fiz isso. O melhor é você dar fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Não é conhecida pelas folhas, é pelos frutos, é o teu testemunho. Não desprezamos as coisas, mas também não vamos deixar as escrituras de lado, a mensagem, os ensinos, para ir atrás de florzinhas por aí. Bem, irmãos, há muitas coisas que eu tenho que externar para vocês. Há muitas coisas nesse sentido, mas é para o vosso bem, para o vosso amadurecimento. Eu desejo e oro para que Deus, uma hora Deus irá fazer isso, despertar, enviar alguns dons no meio da igreja. Mas, por favor, não pense que você é que vai administrar isso, não. Tem que passar pelo ministério. Ou você acha que Deus trabalha diferente? Se Deus trabalha diferente, então não somos ministros dele. É isto. Você acha que Deus, ele trabalha nas duas pontas? Ou acha que é só contigo? Então, quando Deus começar a fazer as coisas, e Deus não pode fazer se não houver um amadurecimento. A terceira puxada, o poder, a dinâmica. Você vai fazer o que com isto?
Vai desafiar os pentecostais? Vai querer mostrar que que nós temos mais para pegar e humilhar os demais? Você já faz isso com o conhecimento da Bíblia, a mensagem? Quantos usa isso para dar na cara de denominacionais, de irmãos queridos, pessoas que têm até mais fruto do que você? Nós não devemos nos encantar com estas coisas. Olhe, Jesus diz, pelos frutos se conhece a árvore. Não é pelo farfalhar das folhas, não é pelo cheiro das folhas maduro. Essa menina vai ser mãe quando ela for mulher, quando ela tiver sua menstruação, quando ela amadurecer. Ela nunca vai ser mãe com 5 anos. É os frutos, é o que prova. E um pastor, ele tem que olhar os frutos. Porque pregador está cheio, amém? Está cheio de pregador aí, por tudo que é lado, na internet. E muitos deles mandam para a gente suas pregações. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Não me mande essas coisas. Eu não perco tempo com isso. Mas descobre o telefone, a coisa, e manda. E depois você vê coisa que você dá uma olhada, já sabe onde vai a coisa, para que lado vai. É igual a pessoa dar um tiro aqui, mas para o lado que ele dá o tiro, é para aquele lado que vai o chumbo. Não é assim? Então, irmãos, vamos ser maduros. Vamos ser equilibrados. Na mensagem ordem da igreja, o irmão Brana, ele nos diz uma coisa ali. Foi um culto com seu povo de perguntas, de respostas. E ele elogia a sua igreja. Ele diz, eu vi que o Espírito Santo começou movimento entre vocês. E eu fiquei observando e vi que vocês permaneceram na palavra. O irmão Brana chegou para o irmão Neville, que era o seu pastor ali. Como a pessoa, o irmão Neville tinha um dom de profecia, orava sobre a pessoa, profetizava. Daqui um pouco já tinha filinha de gente para receber profecia. O irmão Brana disse, não faça isto. Não faça isto. Depois, outra hora, isso é outra coisa. Mas repreendeu. A gente tem que deixar Deus fazer as coisas. Quem tem dom, o que ele tem que fazer é sair da frente. Deixa Deus cuidar. E o irmão Brana diz, eu vi que vocês permaneceram no lugar. Quer dizer, não se abalaram, não saíram fora das escrituras, dos ensinos, porque, por favor, basta qualquer movimento, já é capaz de sair pulando por cima das mesas, por cima das cadeiras, por cima dos irmãos. Ora, isso está errado. E a ordem da igreja? Se um profeta ele pode reter a sua profecia, como diz a Bíblia, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Mas fulano se embriagou e estava ali. Vai ser infantil para lá, colega. Vai ser infantil. Pessoas
se dobra diante de qualquer coisa, dali um pouco a igreja está sendo dirigida por aquela pessoa. O povo está sendo dirigido. Porque ele fala, cumpriu, teve isso. Daqui um pouco chega para uma irmã e diz, olha, o anjo do Senhor mandou que você se entregasse a mim. Já aconteceu. Será que você não sabe que isso é pecado? Que isso é errado? Às vezes diz, aquele pastor, ele caiu, ele fez isso, aquilo. Sim, mas com quem ele caiu? Uma irmã tal. E ela não sabia que isso era pecado? Não foi ensinado tantos anos? Ou esqueceu? Ela é culpada? É culpada, sim, Senhor. Ele é culpado, mas ela é culpada. Gente, que Deus nos ajude a ver as coisas de uma maneira melhor. Eu faço questão que vocês guardem os nossos conselhos e me prove alguma coisa que esteja fora do senso bíblico, da palavra, da mensagem. E dever vir a mim e me corrigir. Mas venha com as escrituras, venha com a palavra. Ou acha porque eu tenho cara feia, não ouço? Ouço sim. E os de fora às vezes vê melhor do que a gente mesmo. Vê melhor. E aquela veste deixa ela mais feia. Enquanto os de fora vê isso, mas ela se vê uma princesa. É isso aí. Quem está de fora percebe melhor certas armadilhas, certas coisas erradas. Por isso que é bom a gente também dar ouvido, analisar, e a vida cristã é necessário se equilibrar. Equilíbrio. Equilíbrio nas escrituras, equilíbrio quando Deus se manifesta, equilíbrio nos dons, equilíbrio na vida vivida. Não seja você 8 ou 80. Tem gente que quando não vai para um lado, escapa para o outro. É o mesmo espírito, os extremos é farinha do mesmo saco. O diabo opera nos extremos, mas você precisa equilibrar. E o equilíbrio não é a reta entre os dois extremos. A reta não é como pensamos. Deus diz, há um caminho. Não diz que há uma estrada. Navegando por um rio meio seco, ali as praias começam a ser vista, que tem pouca água. Se você vai com um barco por cima, você vai encalhar. Mas qual é o centro? É o canal do rio. Vai pelo canal, lugar seguro, dá mais volta, é mais difícil, mas é seguro.